Oi, gente. Hoje a gente vai tratar aqui o equilíbrio da partícula ou do ponto material, como também é chamada a partícula. Bem, são três métodos para se determinar o equilíbrio de uma partícula. Mas antes a gente vai ver o que vem a ser, de fato, o equilíbrio de uma partícula. Bom, há dois tipos. O equilíbrio estático é aquele onde nós temos força resultante nula e velocidade também nula. Repouso. O equilíbrio dito dinâmico é aquele onde a resultante das forças é nula, mas a velocidade do corpo não é nula, é velocidade constante, o que nós chamamos de movimento retilíneo uniforme. Essa não é a situação que a gente vai tratar. A gente vai se ocupar da primeira. Dos três métodos, o método mais lógico é o método das decomposições. Por isso a gente vai tratar primeiro esse método. Bem, nesse método, gente, as forças oblíquas, ou seja, aquelas que não sejam nem horizontais e nem verticais, serão decompostas. E aqui há um exemplo disso. Nós temos aqui um sistema de três forças, os que mais aparecem, os mais comuns. Uma força vertical para baixo, aqui chamada F1, que comumente é o peso de um corpo pendurado ali. Uma força F2 e uma força F3. Onde essas forças, não raramente, mais comumente, são trações, são fios aqui. E a partícula cujo equilíbrio estudamos é o nó desses três ou mais fios. Bem, primeiro, eu vou decompor a F3 em F3x, componente x de F3, e F3y, componente y, componente vertical do F3. Nós temos o ângulo entre F3 e a horizontal, ou seja, entre F3 e F3x. Com base nesse ângulo, nós podemos achar essas componentes, F3x e F3y. E as condições de equilíbrio aqui são duas. Primeiro, que em x a força resultante seja nula. E, para isso, o que puxa para a esquerda precisa ser igual ao que puxa para a direita, né? Então, isso leva a F2 igual a F3x. Bom, agora, usando o macete para decomposição cartesiana, a gente vai multiplicar o módulo do F3 pelo seno ou cosseno de alfa, conforme a componente que eu quero, x ou y. Para x, então tem um macete que diz, quando eu vou para x, deita. Bom, quando que deita? Com sono. Com sono lembra cosseno, então F3x é F3 cosseno de alfa. Agora, para que a resultante seja nula de verdade, eu tenho que ter resultante nula em x e também em y. E para isso, o F3y, a componente y do F3, precisa se igualar ao F1. Bem, então nós temos F1 igual F3y. Para isso, eu tenho também que decompor o F3y. Então o macete diz que quando que levanta é sem sono, então F3y é F3 seno de alfa. Então, temos aí o primeiro método, o método das decomposições. Um outro método muito usado e muito eficaz também é o método do polígono fechado. Nesse método, eu vou pegar o meu sistema de forças e eles, uma vez organizados, vão ter que formar um polígono fechado. Esse polígono fechado, ou seja, quando todas as forças, três ou mais forças, estiverem à extremidade de uma, a pontinha da seta, ligada na origem de outra, aí nós teremos uma resultante nula. Para isso, eu vou pegar meu sistema de forças, o mesmo anterior, diga-se de passagem, e vou organizar de modo que forme esse polígono fechado. Uma sugestão é que, geralmente, vai haver uma força vertical, uma horizontal, uma oblíqua. Mexam, troquem de lugar naquelas forças que forem vertical e horizontal. Então, primeiro eu vou mudar de cor essas forças. Aí, eu vou tirar o F1 do seu lugar e vou colocar noutra
posição. O F2, aliás. Eu vou colocá-lo desse jeito. A extremidade do F2 na origem do F3. Agora, o F1, ele vai ter que mudar de lugar e vir nessa situação aqui. Eu poderia ter colocado o F2 aqui e o F1 aqui, não mudaria nada. A única coisa é que o ângulo alfa viria aqui para cima. Bem, uma vez que eu montei o meu polígono e um desses três lados desse triângulo seja conhecido, um desses três lados, claro, de um triângulo retângulo, e o ângulo aqui, um desses ângulos, conhecendo um lado e um ângulo, eu determino os dois demais. Isto é feito usando trigonometria, ou seja, seno, cosseno, tangente e o teorema de Pitágoras. Com isso, eu descubro todos os outros lados. Geralmente, um deles é dado, não raramente o peso é dado, né? Bem, por último, o teorema de Lamy, que tem uma limitação. O teorema de Lamy, ele só é válido para um sistema de 3 forças, mas é muito eficaz, desde que o aluno conheça redução ao primeiro quadrante, porque os ângulos aqui envolvidos serão maiores que 90 graus. Bem, para isso, gente, lá vai então. Aqui, meu sistema de forças. De novo, essa vertical para baixo geralmente é o peso de um corpo, pendurado em fios aqui. Bem, gente, nós temos aqui a força 1, o ângulo oposto à força 1 é o alfa. Temos a força 2, o ângulo oposto à força 2 é o beta. E por último, a força 3 com o ângulo oposto, o gama. Alfa, beta, gama. 1, 2 e 3. Ângulo oposto F1, alfa. F2, beta, F3, gama. Sugestão de nomes aí, né? Agora, se a resultante desse sistema de forças, gente, é nula, né? Se a resultante é nula, então nós teremos a força 1 dividido pelo seno do ângulo oposto a ela, igual a força 2 dividida pelo seno do ângulo oposto a ela, igual a força 3 dividida pelo seno do ângulo oposto a ela. Bem, isso, gente, é bastante prático para quem consegue determinar esses ângulos com facilidade de um sistema de forças e, como eu disse, conhece redução ao primeiro quadrante, porque aparecerão aqui o seno de 120, de 150 e de 135. Então, para isso, é preciso conhecer redução ao primeiro quadrante. Bem, agora um caso particular aqui, ó, um caso em que as forças formam entre si, todos os ângulos são de 120 graus. O ângulo formado entre as forças é sempre 120 graus. Isto é um caso particular, onde o alfa igual ao beta igual ao gama, não haveria outra possibilidade, visto que 360 dividido por 3 dá 120. Nesse caso, o que nós teremos, gente? Olha, a força 1 sobre o seno de 120, o ângulo oposto a 1, será igual à força 2, dividido pelo seno do ângulo oposto à força 2, que é 120 também, assim por F3 da mesma forma, né? Desse jeito, moçada, nós teremos as 3 forças iguais em módulo, porém com direções e sentidos diferentes em direção e sentido, iguais apenas em intensidade, em módulo, em valor. E são estes, então, os casos. Agora vejam o seguinte, gente. Uma situação aqui onde 2 forças equilibram um peso aqui. 2 fios, por exemplo, equilibram um peso. E eu estou considerando aqui uma situação onde há simetria. Então, essas forças F1 e F2, elas estão mais próximas da horizontal do que da vertical. Portanto, como elas são mais próximas da horizontal, suas componentes verticais serão menores do que uma força que está mais para vertical que para horizontal, que estaria mais próxima da vertical.
Com isso, gente, olha só, as duas componentes FY, F1Y e F2Y, tá errado aqui, é Y, não X, essas duas forças, elas equilibrarão o peso. Percebam que aqui nessa situação, onde eu chamei de FA e FB ao invés de 1 e 2, já que FA e FB estão mais próximos da vertical do que da horizontal, as componentes FY, FAY, FBY, aqui precisam ser do mesmo tamanho que aqui, mas visto que a componente Y aqui é maior do que a X, então eu preciso de uma tração menor nessa situação do que nessa para segurar um peso. Percebam que se as duas cordas aqui, os dois fios, estivessem na vertical, cada fio desse precisaria suportar metade desse peso. Isto seria tração, cada tração igual a metade do peso, só quando as duas forças estivessem na vertical. Nesse caso não, muito menos naquele. Então é isso, gente. Logo em seguida a gente vai ver os exercícios relativos a este tema. Gente, o primeiro exercício que a gente vai resolver é o número 1 da lista de estática que vai ser disponibilizada a vocês. Bom, primeiro, um corpo é sustentado por duas cordas inextensíveis conforme mostra a figura. Então, esta é a figura. Uma corda aqui oblíqua, formando 30 graus com a horizontal, uma corda dita AB, uma corda horizontal dita BC, que forma aqui, cuja tração a gente precisa definir, descobrir. Enquanto a tração AB, que aqui eu vou chamar apenas de TA, é dada e vale 80 newtons, então TA 80 newtons. A tração da corda B até C, que eu vou chamar apenas de TC, precisa ser determinada, é desconhecida. Temos aqui um peso também, cujo valor não é pedido no problema, mas poderia ser determinado também. Eu vou optar pelo Teorema de Lamy, que diz que se a resultante das forças nesse sistema é nula, então, se a força resultante aqui for nula, então a força TC sobre o seno do ângulo oposto a TC igual a força TA sobre o seno do ângulo oposto a TA. O ângulo oposto a TA é 90 graus. Já o oposto a TC é esse 30 graus aqui, mais este 90, totalizando 120 graus. Bem, se a resultante desse sistema for nula, então TC sobre o seno de 120 graus será igual TA sobre o seno de 90 graus. O que acontece então? O seno de 120 é igual, minha gente, ao seno de 60. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual a TA, cujo valor é dado no problema, e é 80 newtons, dividido por seno de 90, que sabemos que vale 1. Deste jeito, eu tenho TC igual 80 vezes raiz de 3 sobre 2, o que nos leva a TC igual 40 raiz de 3 newtons. 40
Raiz de 3 newtons é o valor de TC. O que está mostrado na letra C. Gente, outro exercício aqui que a gente vai resolver é o exercício 5 da mesma lista. Olha só. Sabendo-se que o sistema a seguir está em equilíbrio, qual é o valor da massa M quando os dinamômetros indicam 100 newtons cada um? Bem, gente, eu tenho aqui 2 dinamômetros que estão puxando obliquamente para cima, de modo que eu tenho aqui uma simetria, porque aqui tem 30 graus e aqui também temos 30 graus. Bem, minha gente, olha só. Há uma massa M pendurada aqui e, quer saber? O valor da massa M. Claro que eu já tenho que excluir ali as alternativas D e E, porque estão em newtons. E massa não pode ser dada em newtons. Newtons é unidade de força. Bem, claro, gente, eu vou achar primeiro o peso deste corpo. Bem, eu tenho aqui duas componentes Y da tração. Eu tenho uma tração 1 e tenho uma tração 2. Cada uma tem uma componente Y e são iguais. T1Y igual a T2Y. Não apenas iguais em módulo, mas são também iguais em direção e sentido, né? Bem, minha gente, outra coisa. Se cada um está marcando 100 newtons, este peso tem que ser menor que 200 newtons. Por quê? Só daria para equilibrar 200 com duas trações de 100 newtons se ambas fossem verticais para cima. 100 mais 100, as duas paralelas verticais para cima, daria 200, equivaleria a um peso de 200. Portanto, não pode ser a letra E. E também não pode ser a letra D, porque eu teria que ter 120 graus para duas forças iguais, dar como resultante uma igual a elas. Não pode ser nem D nem E por duas razões. Portanto, letra C não pode também, porque não pode ser 100 newtons. Sobraram A ou B. Gente, de novo, por exclusão. Agora, nessa situação, para que a força resultante seja nula, eu tenho T1Y mais T2Y igual ao peso. Acontece que T1 é a que marca o dinamômetro 1, que é 100. E o TY aqui é pelo cosseno de 30 graus. Então, é 100 cosseno de 30 graus mais 100 cosseno de 30 graus igual a P. Ou seja, 200 vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, igual ao peso. O peso dará 100 raiz de 3, o que me dá um peso de, usando raiz de 3 igual 1,73, 173 newtons de peso. Isto implica que esta massa deve ser de 17,3 quilogramas, visto que G é 10 e peso é mg. Gente, essa aula que fala de momento ou torque de uma força também é conhecida como equilíbrio do corpo extenso. Do corpo extenso rígido, logicamente. Bem, gente, primeira coisa, as situações de equilíbrio de um corpo extenso envolve mais que força resultante nula, como por exemplo a situação aqui, né, de um equilíbrio de dois corpos aqui incrível, né?
Bom, existe uma condição para isso, e é mais, como eu disse, do que força resultante nula. Bem, primeiro, nós precisamos conhecer o que vem a ser o torque de uma força. Aí, para isso, gente, a gente precisa lembrar de uma frase de Arquimedes, que diz: "Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo." Essa é uma frase que se atribui a Arquimedes, e claro que ele exagera, mas ele quer expressar o poder das alavancas, né, gente? Bem, olha só, de onde que vem todo esse poder, né? Bem, primeiro, o que vem a ser o torque, gente? É uma grandeza física que pode causar uma rotação em um corpo, alterar sua rotação, ou seja, aumentar a frequência de giro, a velocidade angular, ou diminuir a frequência, a velocidade angular, ou ainda equilibrar um outro torque, evitar que essa rotação ocorra, certo? Então, primeiro, o momento, ele depende, gente, o momento ou torque de uma força depende da força e do braço da força. Essa força será dada principalmente em newtons ou em quilograma-força, kgf. O braço da força a gente vai comumente usar em metros ou em centímetros. No sistema internacional eu usaria os dois primeiros aqui, né? Bem, primeiro, gente, o braço da força, ele é medido da reta da força até o polo, como a gente vai ver em cada um dos casos a seguir. Olha só. Primeiro, eu tenho aqui uma alavanca, o polo ou eixo, vou chamar de O, esse polo. Temos aqui a força aplicada numa direção perpendicular a essa barra, cujo eixo está aqui no extremo esquerdo. Bem, gente, este é o braço da força, medido da reta da força até o polo. A mesma barra, a mesma força, uma nova situação, um novo braço da força. Agora aqui, gente, eu tenho um menor braço da força. O braço da força, o braço de alavanca, é medido da reta da força até o polo, a menor distância. Aqui era o próprio comprimento da barra. Aqui é menor que o comprimento da barra. Reta da força está aqui, então. Reta suporte da força. Uma terceira situação, gente, é aqui, ó. Essa mesma barra agora numa outra situação ainda. Antes ela na horizontal, perpendicular à força aplicada. Agora ela na vertical, paralela à força aplicada, que é a mesma. Vejam que agora a reta da força, ela passa pelo polo. Portanto, o que acontece? A distância da reta da força até o polo é nula, porque é a menor distância. Bem, vejam que o polo está exatamente sobre a reta da força, então temos braço nulo. E vejam, gente, o momento ou torque de uma força, ele é o produto da força pelo braço da força. Notem que aqui, como o braço é nulo, a força vezes zero vai dar um momento zero nessa situação. E é bastante razoável, jamais alguém esperaria, né, uma torção empurrando desse jeito aqui. Seria como eu empurrar a porta, né, que estaria, né, visto de cima aqui, o eixo da dobradiça aqui, empurrar a porta contra a dobradiça e esperar que ela gire. Ela não vai girar se eu empurrar exatamente apontando para a dobradiça, para o polo ou eixo. Então o momento depende da força e do braço da força, exatamente esse produto. Bom, quando que eu uso o sinal positivo, quando que eu uso o sinal negativo? Sinal positivo é quando o torque for no sentido horário, como aconteceria aqui. Negativo no sentido anti-horário. Tá? Bem, gente, e as unidades? No sistema internacional é Newton vezes metro. No sistema MKS seria kgf vezes metro. Então, não podemos esquecer que o momento da força cuja reta passa pelo polo é nulo, é zero. Bem, aqui dois exemplos de torquímetro. Esses torquímetros são usados para apertar parafusos
em algumas máquinas, alguns parafusos que requerem um torque exato, como por exemplo, para montar o cabeçote do motor de um automóvel, motocicleta, caminhão, que é montado sobre uma junta de vedação que é um pouco flexível. Então, se o torque não for exato em cada parafuso, ele vai empenar. Os implantodontistas também usam o torquímetro para parafusar a base do implante dentário no osso do paciente, que é um parafuso, é basicamente um parafuso de titânio, que é atarrachado em um furo que foi feito no osso que vai receber esse implante dentário. Aí trata-se já de um caso de, devido à fragilidade do osso, esse torque tem que ser exato, né? Tem que ter um valor dentro de um limite que eles consideram aceitável. Bem, agora vejam essas três situações aqui, gente. O torque aqui é a força vezes o braço da força. Nesse caso, o braço da força é o próprio comprimento dessa barra, dessa chave aqui. O braço é a distância do centro de giro, que seria o centro do parafuso, até a reta de aplicação da força. Percebam que F vezes D é F vezes D. Aqui, notem que eu dobrei o tamanho da alavanca. Ao invés de D, eu tenho 2D. E dividi a força por 2. Agora eu tenho F sobre 2 vezes 2D, que também dá F vezes D. A única diferença dos casos de cima para o de baixo é que o sentido desse de baixo é sentido horário, onde a gente considera um torque negativo, certo? Bem, como foi comentado, né? Agora, o que é o momento resultante, o torque resultante, gente? É nada mais do que a soma algébrica de todos os momentos que possam estar atuando sobre um determinado corpo, particularmente uma barra aqui que nos interessa, né, gente? Bem, esse momento resultante em torno de um polo O, pré-determinado ou arbitrário, é o momento da força 1, mais o momento da força 2, mais o da força 3. Lembrando que cada um desses aqui tem um sinal que pode ser positivo se for no sentido anti-horário, negativo se for horário. Bem, com isso, gente, a gente chega então, com isso nós chegamos então no equilíbrio do corpo extenso. Agora duas condições de equilíbrio. Aquela que já era exigida para o equilíbrio de uma partícula, força resultante nula, e agora também aquela é exigida para o equilíbrio do corpo extenso, que é momento resultante nulo. Bem, essa primeira condição, gente, é para que não haja translação, é para o dito equilíbrio translacional, e essa segunda, para que não haja rotação, é o dito equilíbrio rotacional. Bem, vejam, aqui eu tenho uma situação, uma barra que tem um cutelo, que tem um eixo, tipo uma balança. De um lado, a uma distância x do centro de giro do eixo, eu tenho uma massa ali, duas massas, M1 mais M2 penduradas. Enquanto de um lado, a distância x1 do eixo, eu tenho uma massa M1, a uma distância x2, uma massa M2. Esse torque dessa força em relação a esse polo, mais o torque dessa força em relação a esse polo, para que haja equilíbrio, tem que igualar o torque dessa força aqui em relação a esse polo. Ou seja, o momento anti-horário igual ao momento que seria horário. Eu poderia igualar momento anti-horário ao momento horário, ou então fazer M1 mais M2 vezes G vezes o braço, que é X, igual M1G vezes X1 mais M2G vezes X2, com um sinal negativo, tudo isso na frente, igualado a zero. Bem, são duas opções igualmente eficientes. Agora, aqui alguns exemplos práticos de equilíbrio de um corpo extenso. A condição de equilíbrio tem que ser
tem que ser obedecida, né? Bem, gente, a questão número 1, como foi exposta na aula, diz o seguinte: a barra homogênea BC da figura tem um peso de 100 kN e seu comprimento é de 10 metros. O centro de gravidade CG da barra e o ponto de apoio A estão respectivamente a 5 metros e 2 metros da extremidade B. Então, esta é a situação que nós temos aqui. O ponto de apoio, que vai servir de eixo, a referência então para medir o braço da força é esse ponto, o ponto que ele chamou de A. A barra tem peso de 100 kN, 100.000 newtons. O peso da barra está aplicado exatamente no centro de gravidade, CG. Então, bem aqui nós teremos 100 kN. Bem, gente, agora, ele diz que a extremidade B, da extremidade B até o centro aqui tem 2 metros. Aqui tem 2 metros. Então, aqui, gente, fica 3 metros. Afinal, essa barra tem 10 metros, metade tem 5 metros. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um peso aqui pendurado, um peso PX. A questão quer saber, na verdade, quanto vale esse peso X. Bem, minha gente, o momento no sentido anti-horário tem que ser igual ao momento no sentido horário. Aqui eu vou fazer sem usar sinal. Então, gente, sem sinal, porque o sentido já está indicado aqui, dizendo que é anti-horário, aqui que é horário. Bem, minha gente, a barra precisa estar em equilíbrio, então isto deve ser obedecido. O momento no sentido anti-horário é o peso do corpo X vezes o braço dessa força, que é 2 metros. Agora, o torque no sentido horário é 100 kN vezes o braço da força, que é 3 metros. Isto aqui vai me dar o peso de X igual 300 dividido por 2. O que me leva a um peso do corpo X igual 150 kilonewtons, que é um peso bastante considerável. Aí pode ser para uma ponte de pequeno porte poder ter essas dimensões. Gente, o sistema mostrado na figura desse problema está em equilíbrio. Os pesos das roldanas e da barra, bem como as forças de atrito, são desprezíveis. Determine o valor do peso P, que deve ser pendurado aqui desse lado. Vejam, gente, aqui eu tenho 80 kgfs. Cada lado aqui, para equilibrar, deve ter 40 kgfs, visto que esses fios estão paralelos. Bem, para isso, então, cada lado aqui em cima deve equilibrar 20 kgfs. Desse modo, aqui eu tenho uma força de 20 kgfs aplicada numa alavanca de 2 metros. Com isso, se eu usar o momento anti-horário igual ao momento horário, eu tenho equilíbrio. E para isso, vejam só, já que a força aqui é de 20 newtons, porque a alavanca puxa a roldana para cima com 20 newtons, a roldana, o fio puxa a alavanca para baixo
com 20 newtons também. Então, força vezes o braço da força, 20 vezes 2, é igual a força também, vezes o braço da força, que é o peso, vezes 4. Isto aqui dá 40 por 4 igual ao peso, o que nos leva a um peso de 10 kgfs, 10 quilogramas força, o que está dito na letra A.